Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Quero desejar para vocês um feliz sábado e convidá-los para mais uma lição da nossa escola bíblica, a última lição dessa série, o qual nós iremos tratar de um assunto bastante relevante e de suma importância para todos nós. Desde já eu quero convidá-lo para a gente fazer uma oração, para que Deus venha a iluminar a nossa mente e no desenrolar dessa lição, que o Espírito de Deus possa fazer um mover glorioso na nossa vida, amém? Feche os teus olhos. Pai amado, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos diante de Ti, para Te exaltar, para Te glorificar neste dia, o qual o Senhor nos concedeu para descanso e renovação da nossa mente, para nos ligarmos totalmente à Tua obra, para nos agraciarmos, para que a gente possa ver o quão maravilhoso é a Tua obra e nos deleitarmos no Senhor. Meu Deus, abençoa nossas vidas, que este estudo sirva para o nosso direcionamento e para a aplicação da nossa vida. Meu Deus, em nome de Jesus, é o que lhe pedimos, Senhor, que o Teu Espírito possa fazer um mover glorioso, levantando aquele que está caído, ao que está abatido, Ele dá força, ao cansado Ele revigora as energias e Ele possa voar como águia. Senhor, é o que lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? A nossa lição é a 13ª, a última, como eu já tinha dito, dessa série. E nós vamos tratar aqui sobre a unidade do Espírito. E qual que é o objetivo? O objetivo é mostrar para nós, os estudantes da Palavra de Deus, que é o Espírito Santo que nos une à comunhão com Cristo. E o nosso texto base, ele está em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 13. Eu quero ler para você. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Na segunda lição, né, desta série, nós vimos sobre a unidade do Espírito e algo que foi tratado ali a respeito dos elementos distintivos, né? Ou seja, eles abordavam um sinal, uma característica, um emblema a respeito do Espírito Santo, né, em nós. E agora que, neste tudo, nós vamos ver o papel do Consolador com mais detalhes, né, no que diz respeito à unidade. A introdução vai dizer o seguinte, né, que o Consolador ele nos une de várias maneiras. E sem o Espírito Santo não há unidade na igreja. Ou seja, mesmo que a gente possa promover qualquer tipo de evento, mesmo que nós possamos, assim, de uma certa forma, promover alguma coisa, a unidade na igreja ela só é gerada através do Espírito Santo. E diz o seguinte a lição: a unidade dos cristãos ela é fruto de um esforço pessoal. Ela não é fruto, na verdade, de esforço pessoal ou engenhosas atividades de entretenimento. Ela só é real por conta do Espírito Santo. E é por isso que a Bíblia Sagrada fala da unidade do Espírito. Efésios capítulo 4, versículo 3. Isto é, a unidade que procede, que é gerada pelo Espírito Santo. Mas como isso acontece? De modo prático, né? Como é que eu posso fazer de modo prático? É isso que nós vamos aprender nessa lição. Eu já quero abordar aqui a importância. Efésios capítulo 4 é uma epístola que ela serve para o mundo inteiro. Ela é escrita para judeus, para gentios, marido, mulher, pais e filhos, servos dos senhores. Ou seja, é uma declaração do próprio Deus e da sua vontade para todas as nações. Ela é uma epístola de apelo e aplicação universal. Esta epístola ela aborda questões fundamentais. O Evangelho de Deus em toda a sua glória salvadora. Quer ver, esta epístola ela pode nos inspirar a abandonar as coisas deste mundo
e pode nos ensinar também a desenvolver espiritualmente e aprender a praticar mais plenamente a união fraternal da igreja. Então, vê como procede com a unidade do Espírito. E nós vamos ver aqui que o Espírito ele une os cristãos de duas maneiras. A primeira é a unidade de Cristo. O conhecido texto, né, que nós vemos aqui em 2 Coríntios, capítulo 13, a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam em todos vós. Ele é um texto muito conhecido e ele é o texto da bênção apostólica. Ou seja, ela é uma declaração teológica que expressa algumas verdades essenciais sobre a nossa salvação. O Pai, o Filho e o Espírito, eles estão envolvidos. Os três estão envolvidos na mesma, ou seja, na nossa salvação. E sobre o Espírito Santo, nós vamos ler especificamente. E a comunhão do Espírito. E a comunhão. Essa comunhão ela pode ser entendida tanto como a comunhão que temos com o Espírito, uma vez que somos salvos, pois é Ele que passa a morar em nós. Como também a comunhão gerada pelo Espírito entre todos os cristãos. Ou seja, o Espírito Santo ele torna possível os efeitos da graça de Cristo e o amor de Deus. Ele nos possibilita a desfrutar destas bênçãos. Ou seja, através dele, através do amor de Deus, do que o Espírito gera em nós podemos desfrutar da bênção do amor de Deus e da salvação de Jesus Cristo, né? É o que nós vemos lá quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 4, logo no capítulo 4, a partir do versículo 1, ele começa ressaltando sobre um tema de muita relevância para nós, a unidade da fé. O que Paulo vai dizer? Paulo vai dizer o seguinte, ó, a unidade da fé, onde há um só corpo, que é a igreja, e um só Espírito, que é o de Deus. Aí ele começa, ao qual fomos chamados numa só esperança da nossa vocação. E um só Senhor, ou seja, que é Jesus Cristo. E uma só fé, a fé em Deus. Um só batismo, o batismo para arrependimento. E um só Deus e Pai de todos, ou seja, o Criador do universo, o nosso Deus eterno. O qual é sobre todos, ele age por meio de todos e está em todos. Olha só que declaração maravilhosa aqui em Efésios, né? Ou seja, a gente já consegue entender um pouco aqui a respeito da unidade. Ele está em todos nós. Interessante a gente ressaltar também que quando a gente procura no dicionário sobre a unidade é algo que não se divide, né? Ou seja, por isso não se dizem os espíritos, é o Espírito. E quando nós recebemos, é ele por completo. A gente não recebe meio Espírito, ou recebemos os Espíritos, não. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus e por completo. Por isso, ele nos aborda com essa questão da unidade. E embora a salvação ela tenha sido um plano de Deus, do Pai, e consumada pelo Filho, que está lá em João capítulo 3, versículo 16, é o Espírito Santo que nos faz desfrutar da bênção da salvação. Ou seja, ele efetiva essa obra em nossas vidas porque nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados. Mas o Espírito nos faz enxergar a graça salvadora e nos regenera para uma viva esperança. Ou seja, o Espírito Santo é o principal responsável pela obra do novo nascimento. Tito capítulo 3, versículo 5, vai dizer o seguinte, ó: não por obra de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, a misericórdia de Deus, ele nos salva
e mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito. Ou seja, nós conseguimos compreender aqui que não é mérito nosso. E quem nos aproxima é o Espírito. Essa primeira abordagem aqui, quando a gente vê a unidade com Cristo, quem nos torna um em Cristo não são as nossas obras de justiça, ou os entretenimentos que porventura nós façamos na igreja, ou algum esforço nosso. Por isso, não é meritocracia. É o Espírito que nos une a Deus. Logo mais para frente, nós vamos ver também um tema bastante importante sobre a unidade do Espírito e a comunhão do Espírito Santo, que é dita nesse texto da bênção apostólica. Então aqui no primeiro tópico nós conseguimos abordar alguns temas, e algum deles também bastante relevante, que o Espírito nos convence internamente da nossa culpa e nos dá fé para abraçar a Cristo na mais íntima das uniões. Os benefícios dessa união são extraordinários. Estar unido a Cristo é de fato o fundamento de todas as bênçãos da salvação. Nele nós somos justificados, nós somos adotados, nós somos santificados, tanto posicionalmente quanto processualmente. Ou seja, a nossa posição é de santo, de viver em santidade, é uma posição. Você se posiciona como santo perante a sociedade, perante Deus, é claro, e é um processo, o processo de salvação. E perseveramos em um dia sermos glorificados, que está registrado em Romanos capítulo 5, versículo 1, 8, 12, 17. E ele também nos une a Cristo, né? O Espírito também nos leva até a presença do Pai. É como se o Espírito Santo nos pegasse pela mão, por Cristo ter o acesso, nos liberado o acesso. É como o Espírito aqui é paracletos, é aquele que anda do lado, é aquele que te pega pela mão, é aquele que te ajuda. Ou seja, ele nos pega pela mão e nos conduz até a presença de Deus. Ou seja, ele tem uma particularidade muito grande, né, no que diz respeito a nos conduzir até Deus. É muito importante a presença do Espírito, porque é ele que nos leva até a presença do Pai e nos faz desfrutarmos ali de toda a comunhão que Deus tem para nós e da sua paternidade. Porque a Bíblia vai dizer, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né? Nós lemos ali em Tito. Nós éramos mortos, mas mediante, né, o lavar regenerador e renovador do Espírito, nós conseguimos alcançar a graça e chegar até Deus. O Espírito Santo nos une a Cristo e nos faz desfrutar de todas as bênçãos da salvação. Ele nos conduz até o Pai pelo caminho que Cristo nos abriu e nos assegura que somos filhos de Deus. Isso é um tema muito importante. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como nosso único, suficiente, exclusivo Salvador, é um fato muito interessante, porque o Espírito passa a habitar em nós e pelo Espírito convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, nós entendemos pela fé, ou seja, nós temos a segurança de que nós somos adotados, que agora somos herdeiros da promessa, ou seja, nós somos acolhidos, nós somos adotados, somos filhos de Deus. Tanto quanto Jesus tem o direito e o poder pela salvação à vida eterna, nós teremos com Ele a vida eterna. Esta é a bênção maravilhosa, é algo maravilhoso para nós. Então Ele nos assegura que somos filhos de Deus. E partindo aqui para o tópico número 2, agora, primeiro nós falamos que ele nos une a Cristo, a Deus, o Espírito faz isso conosco. Agora é a unidade com a igreja, ou seja, é a unidade minha com você, a sua com o irmão, a unidade agora com os irmãos, né? Ele nos coloca no corpo de Cristo e nos torna um. 1 Coríntios 12, 11 e 13.
A habitação do Espírito nos cristãos os faz ser o exemplo de Deus. Olha só que interessante. Vou ler novamente. A habitação do Espírito nos cristãos faz ser o templo de Deus. Ou seja, nós, por termos o Espírito, nós nos tornamos um templo. E agora eu quero conjecturar isso com você quando você entra dentro da igreja. Você entra, vê a igreja toda limpinha, toda adornada. Os músicos ali em prontidão para adorar. O que vai trazer a mensagem preparado. Todo o povo em adoração, em uma só sintonia. A igreja toda adornada, limpinha, o templo está pronto. Então nós somos esse templo para a morada do Espírito. Temos que estar limpos. E como estar limpos? Com a santidade. Para nos preparar para receber a presença de Deus, para entrar no Santo dos Santos adorando. Porque Deus habita em nós agora. Nós somos templo do Espírito Santo. E o interessante é que o texto base dessa lição ele também traz a verdade, uma verdade à tona, né? Fala que a palavra koinonia é o termo grego utilizado por Paulo ao referir-se à comunhão do Espírito Santo. Em 2 Coríntios 13:13, a palavra koinonia tem a ver com a ideia básica de compartilhar algo. Presta bem atenção. A koinonia cristã, aquele vínculo que liga os cristãos uns aos outros e a Cristo e a Deus. Essa koinonia, ela me liga a Cristo, ela me liga a Deus e ela me liga a você, irmão. Ela liga você a outro irmão. Essa é a koinonia. E como afirmamos anteriormente, existe um dos sentidos de expressão comunhão do Espírito. Ele tem um papel fundamental. E exatamente por saber disso, assim como Paulo, devemos nos mostrar preocupados com a unidade da igreja. Quando Paulo escreveu a segunda carta aos Coríntios, o apóstolo menciona que tinha plano de visitá-lo, mas temia que os encontrasse envolvidos com, olha só, disputas, intrigas e tumultos, 2 Coríntios. Nós vemos que a história da igreja de Coríntios, ela é maravilhosa, expressa uma igreja que tem os dons, uma igreja dos dons espirituais, uma igreja de Cristo. Mas o medo de Paulo era que falsos mestres, porventura, tivessem entrado lá e os cristãos tivessem se envolvidos em algumas disputas, intrigas ou tumultos. Essa era a preocupação de Paulo, porque a intriga, o tumulto, a discussão, ela não tem a ver com a unidade da igreja, ela não tem nada a ver com a comunhão de Cristo Jesus. Então Paulo ele sabia que era necessário empenho para perseverar as bênçãos da unidade do Espírito. Aí ele pede à igreja que busque o aperfeiçoamento contínuo. A mútua consolação, a unidade de pensamento e a promoção da paz. Por quê? Porque quando você procura lá no dicionário o que quer dizer a palavra comunhão, é o que pensa igual, é o que tem as mesmas ideias. Logo, Deus não tem a ideia de causar tumulto, Deus não tem a ideia de causar intriga. Qual que é a ideia do Espírito Santo? Nós vamos ver em Gálatas capítulo 5 os frutos do Espírito. Longanimidade, benignidade, compaixão, mansidão, domínio próprio. Então é essa comunhão que Paulo pede para a gente perseverar, para a gente ser unânime. E ele fala assim, busque um aperfeiçoamento. E aqui ele está dando a ideia de se aperfeiçoar. Eu quero fazer aqui uma alusão a uma pessoa que tem um trabalho de artesão. Digamos que ele pinta artes, obras de artes. E ele começa com pequenas técnicas de traços, para aprender a desenhar os olhos, aprender a desenhar a boca. E ele começa com pequenas partes ali, ele começa a fazer pequenas técnicas.
E dessas pequenas técnicas ele aprende a fazer cada detalhe. E a cada detalhe, olha que interessante, ele começa a desenhar o rosto, depois ele parte para toda a parte do corpo. E esse, digamos que esse pintor, esse artista, ele já consegue desenvolver através de quê? Através de aperfeiçoamento, através de estar ali sempre praticando, sempre treinando. Essa é a ideia do aperfeiçoamento que a Bíblia traz para nós. Porque quando nós vamos para Gálatas capítulo 5, é o fruto do Espírito, não é nosso fruto. Tem as obras da carne, que são nossas. Elas devem ser mortas. E nós devemos dar lugar ao fruto do Espírito. E quem só pode produzir é o Espírito. E é nele que nós conseguiremos alcançar esses frutos e alcançar essa unidade. Por quê? Nós vemos aqui também que nós devemos ser passivos diante da palavra de Deus e considerar a despedida apostólica não meramente como uma forma litúrgica, né? Vamos lá, o pastor vai dar a bênção apostólica e não é só mais uma forma de acabar o culto. Não é. Nós podemos entender, aqui que, pelo contrário, não sendo uma forma litúrgica, nós podemos ser responsivos à comunhão do Espírito por duas maneiras. A primeira delas é quando compartilhamos a graça de Cristo. De acordo com Paulo, quando recebemos os dons mediante a graça, Romanos 12:6, porém o Espírito que nos distribui a igreja, o Espírito que habita na igreja também habilita a servir. Portanto, quando servimos com dons espirituais, estamos sendo instrumentos de Deus para que o Espírito Santo veicule a graça de Jesus entre os salvos. A partir do momento que o Espírito Santo derrama em nós os dons espirituais, é para servir a igreja. E não para os nossos méritos, para a gente, não, para nos gloriarmos. Não, é para servir a igreja. Então é serviço e não ser visto. É serviço. Em segundo, quando compartilhamos o amor de Deus. As Escrituras ensinam que Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo. Romanos 5:5, Gálatas 5:22. Esse amor, ele une tudo em perfeita harmonia. Colossenses 3:14. Essa tal unidade, ela amorosa e espiritual, todos são em Cristo Jesus, pela obra do Espírito, um. Todos somos um. E a graça, o amor e a comunhão são estendidas a todos. Ou seja, a unidade do Espírito ela deve ser dinâmica. O cristão compartilha da humanidade de todos os homens. Ele compartilha da experiência mútua, da alegria e das lágrimas. Ele compartilha das divinas e da glória que haverá. Ou seja, compartilha das coisas divinas e da glória que ele está por vir. E durante sua vida inteira, isto aqui é muito importante. E durante a vida inteira ele deve ser um repartidor de tudo quanto possui. Nesse mundo consumista, egoísta, repartir até mesmo dos dons do Espírito para servir a igreja tem se tornado difícil. Mas eu convido você para virar o jogo, para que o Espírito Santo possa mostrar o dom que há em ti, para que você, pelo nome de Jesus, seja habilitado para dividir dessa graça, deste amor que Jesus Cristo tem colocado no meu e no seu coração. Nós vimos até aqui que o Espírito Santo tem um papel ativo na promoção da unidade cristã. E é ele que nos conduz à paz com Deus por meio de Jesus, cujos méritos redentores não são imputados mediante a graça e nos habilitam a viver o amor. Agora eu quero trazer um ponto bem interessante. Quando a Bíblia diz sobre a comunhão do Espírito, eu quero trazer um texto aqui para você. João capítulo 3. Nicodemos vai ter com Jesus. E eu quero adiantar aqui no versículo 3, a Bíblia diz o seguinte: a isto respondeu Jesus:
em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aí Nicodemos pergunta, mas como que eu vou nascer de novo? Aí versículo 5, Jesus responde de novo, em verdade te digo, que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. Por que essa afirmação? Porque esse texto tem a ver com a unidade e a comunhão da bênção apostólica. Porque a comunhão ela está ligada ao mesmo pensamento, à mesma ideia e automaticamente às mesmas atitudes. Então, quando Nicodemos se encontra com Jesus, ele fica perplexo. Ele diz, será que eu vou ter que entrar dentro da barriga da minha mãe, nascer de novo como um homem, eu já velho? Jesus fala, tem que nascer do Espírito. O convite à unidade do Espírito para a comunhão do Consolador para nós é o seguinte, abandone as suas ideias. Abandone aquilo que você entende que é correto e dê lugar agora para o Espírito. Tem a mesma ideia de Cristo, essa é a comunhão, essa é a unidade. Para que não tenha intriga, para que não tenha briga dentro de uma igreja, para que não haja discordâncias, levando os irmãos até mesmo a se entristecerem, é necessário que nós venhamos a ter essa comunhão, pensar igual a Cristo. É isso que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos, abandone todo o seu conhecimento fariseu. Jesus fala para Nicodemos, está na sua frente quem é o verdadeiro Deus. Tudo aquilo que você aprendeu sobre essas leis imputadas de uma forma totalmente contrária estão erradas. Ou seja, está à tua frente aquele que te diz a verdade a respeito da comunhão com o Espírito, do nascer do Espírito. Ou seja, as nossas ideias têm que estar em concordância. Por isso, quando nós oramos para que esteja no coração de Deus, para que Deus possa fazer a obra, para que Deus possa fazer o milagre, para que Deus possa conceder alguma coisa para nós. Se estiver em concordância, se a nossa ideia estiver ligada com a ideia de Deus, nós com certeza teremos bons resultados. Agora, é muito fácil eu ficar pedindo as coisas não sabendo se é da vontade de Deus. E também não é certo. O que é correto? É olhar para a Bíblia Sagrada que nos dá o direcionamento e como a lição tem nos ensinado até agora, a gente comece a ter comportamentos de santos, comportamento de pessoas salvas que pensam igual a Cristo. E para isso podemos recorrer a Gálatas capítulo 5, que vão nos mostrar na prática quais são os dons do Espírito, que nos levam à comunhão e à unidade com Jesus. Uma vida na unidade do Espírito. Através de Cristo, o Espírito Santo nos uniu a Deus e a sua igreja. Ele nos qualifica a experimentar a graça e o amor divino. O Espírito também é o Senhor soberano e nos preserva na liberdade para a qual Cristo nos conquistou. Ou seja, por isso continue cultivando essa preciosa comunhão, confiando na graça e no amor do Senhor. Vive em unidade compartilhando os gestos de amor e bondade em sua família, sua igreja e comunidade. Jesus ele nos deu essa liberdade. Nós temos autonomia para andar como salvos, para desfrutar deste amor e para também compartilhar com as outras pessoas. Somos salvos por Cristo e que possamos servir na unidade do Espírito. Ou seja, o tópico número 2 aqui vai dizer o seguinte: sirva na unidade do Espírito. Os dons espirituais eles foram concedidos à igreja visando um fim proveitoso. O Espírito de Deus deseja usar os crentes para que promovam a edificação de acordo com a graça de Cristo. Mas infelizmente nem sempre os cristãos são suficientemente sábios para promover a união necessária ao corpo de Cristo. Aí como resultado, ciúmes, orgulhos, inveja acabam minando e tão desejável unidade do povo de Deus, ou seja, acabam destruindo essa unidade maravilhosa que nós temos no Senhor. E com isso em mente, lembre-se que todo o trabalho que você pode prestar no reino do Senhor é fruto da graça. Procure servir de acordo com os seus dons e não se intimide se outras pessoas produzem
puderem fazer o mesmo trabalho que você. Todos têm espaço para a obra. Se outras pessoas fazem a mesma coisa que você faz, isso não deve ser intimidador. O que deve ficar nos nossos corações, na nossa mente, é que nós podemos fazer uma obra maravilhosa através dos frutos, dos dons que o Espírito nos concede para a edificação do corpo de Cristo e para desenvolvimento da igreja. Isso é muito importante colocar enfatizado, em prática, desculpa, em negrito, para que nossa mente, nosso coração possa ler isso, entender e praticar. Não precisa ter ciúme. Porque o irmão também prega bem, porque o irmão também fala bem, porque o irmão cura. Irmãos, Jesus falou certa vez o seguinte: ele disse que a seara é grande, poucos são ceifeiros. Então tem muito trabalho para que a gente possa desenvolver e nos unirmos. E que essa lição de hoje ela possa entrar no nosso coração e nos tornar a unidade do Espírito. O Espírito em nós, nós em Deus, e nós nos povos que necessitam, no irmão que está necessitado, seja para o gentil também, para todos aqueles que precisam. Que nós possamos, assim, de uma forma muito gloriosa, muito sábia, muito generosa, muito amorosa, muito respeitosa, apresentar para todos aqueles que necessitam o Espírito Santo. Nós temos espelho, né, para essas nações. Meu pedido aqui é que você seja uma igreja missional. Onde você está, você é missão. Não importa se é no trabalho, se é conversando com o vizinho da frente, se é falando talvez com o teu marido, teu filho que não é convertido. Ali você é missão. Você é missão de Deus total. O Espírito está em você e você pode a qualquer momento pregar a palavra, aquela pessoa ser restaurada, ser resgatada do mundo de trevas para a gloriosa luz do Senhor Jesus Cristo. Então não perca tempo. Deixa Deus operar na sua vida. E eu termino aqui com um desafio, dizendo o seguinte: nós chegamos ao final do nosso estudo, mas nossa missão de promover a unidade do Espírito somente está concluída no dia da vinda do Senhor. Vamos continuar unidos a Cristo para a glória do Pai e no poder do Espírito Santo. Vamos seguir compartilhando todas as boas dádivas que o nosso Deus tem nos concedido em Jesus. Portanto, o nosso desafio para essa semana é promover a unidade do Espírito. Nós podemos compartilhar numa refeição com algum irmão ou amigo, ou expressar-lhe seu apreço por ele, no Senhor. Fale a esta pessoa o que você aprendeu no estudo de hoje e coloque-se à disposição para servi-la, orando ou por alguma outra forma em que você possa ser útil. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. A paz do Senhor.